Olá, boa tarde. Vamos entrando, pessoal. Oi. Nós temos aqui a presença da presidente da BPMC, Giovana. Obrigada, Giovana. A Alexia já tá por aqui. Boa tarde, pessoal. Nossa, que rápido. Já temos aqui 133 pessoas. E aumentando. Responsa, hein? A Leila e a Cláudia, se estiverem online, já podem me dar o oi para eu poder adicionar. Boa tarde, turma. Oi, Paulinha. Leila. Deixa eu marcar o tempo aqui pra gente não se perder. Deixa eu adicionar a Leila. Prontinho. Dani! Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Leila. E Cláudia. Oi, Leila. Oiê! Olá, boa tarde. Oi, já temos 187 pessoas. Bastante gente. Sim. Vai ficar gravado assim, gente. A Deixa eu... Cláudia, a Cacá está esperando para ser adicionada. Tá, deixa eu achar aqui ela. Achei. Convidando a Cacá. Olá! Oi! Boa tarde. Leila e Cláudia. Nós Boa três. tarde, muita felicidade nesse momento, todo Demais. mundo junto aqui com essas 211 pessoas já aqui. E aumentando. Muito bem. Bom, para quem está chegando, né, nós fazemos parte da Comissão de Desenvolvimento Atípico da Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. E hoje a gente vai conversar sobre a certificação ABA Brasil, né? Uma certificação para prestadores de serviço em intervenção baseada em ABA Pratea e desenvolvimento atípico. A gente vem de um histórico, né? Para quem está conhecendo a gente hoje, né? A Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, ela existe ativamente desde 1991. Em 2016, a gente começou a fazer essas reuniões para discutir as questões específicas da análise aplicada ao TEA no Brasil. Em 2019, a comunidade aprovou em assembleia a criação de uma certificação específica, né? Em julho de 2020, a comunidade também em assembleia aprovou uma primeira organização diretriz, né, de critérios de formação mínima e prática profissional, né? Entre 2021 e 2022, a gente passou nessa pesquisa e nessa busca por empresas, instituições que pudessem certificar esse processo. E agora a gente, né, tem um grupo, uma instituição que está com a gente, o Grupo IBIS, e a gente está fazendo essa conversa hoje para que a comunidade entenda o que é uma certificação, né? Porque qual a importância da gente ter uma certificadora nesse processo? A gente ter uma previsão, nós já temos, né? Uma previsão de quando a gente vai começar o processo de certificação. Mas é muito importante, eu sei que está todo mundo super ansioso, estou vendo um monte de gente bacana aí, Luiz entrou aí agora, né? A gente vai fazer um webinário de lançamento. A gente vai falar disso ao longo da live. Então, agora a gente vai convidar, eu vou convidar aqui a Alexia, do Grupo IBIS, para conversar com a gente. Deixa eu adicionar ela aqui.
Sim, a nossa ideia é trazer ela e fazer um bate-papo com ela para apresentar para vocês. Olá a todos, Olá! tudo bom? Oi, Alexa, bem-vinda. Bem-vinda, Alexia. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez. E vamos lá explicar para o pessoal tudo que eles querem saber sobre a certificação. Muito bem. Pode caminhar, Leila. Então, como a Ariane falou, e muitas das 285 pessoas que estão aqui com a gente hoje, com certeza acompanhou, fez parte de cada pedaço desse processo. E durante 2 anos aí, entre 2020 e 2022, a gente se esmerou em selecionar, primeiro conhecer o mundo da acreditação, da certificação, descobrir, entender, procurar as empresas, né? Conhecê-las, selecioná-las e, por fim, então, escolher uma empresa, né, que tivesse, na verdade, uma sintonia com o projeto, com o que a gente vinha discutindo nessa comunidade. E, por fim, a gente encontrou a IBS, né? E a Alexa está aqui hoje representando a IBS, né? E tudo isso, gente, era necessário, e a Comissão de Desenvolvimento Atípico ia discutindo isso, porque a gente precisava trazer a tal da idoneidade para o processo, né? Quem está com a gente ali desde o começo, a gente até pensou em ter algo mais caseiro, digamos assim, entre aspas, até para poder fazer de uma forma sustentável para a comunidade, mas a gente viu, né, que precisava de uma parceria profissional para trazer a idoneidade nesse processo. Então, posto isso, colocado isso, por que que a gente achou importante profissionalizar esse processo, né? Eu gostaria que a Alexia se apresentasse um pouco o grupo IBS, que todo mundo também aqui, as 306 pessoas agora, também já tiveram um pouco a chance lá de conhecer nas redes sociais, apresentasse, falasse um pouco. E eu e a Cacá e a Ariane vamos fazendo perguntas também conforme você for avançando na apresentação, Alexia. Tudo bom. Então vamos lá. Bom, meu nome é Alexia Costa. Eu sou uma das fundadoras do IBS, né? O IBS é o Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde. Nasceu lá na saúde, hoje a gente já tem alguns bracinhos aí também fora da saúde. Eu sou farmacêutica de formação, mas já deixei a farmácia há muito tempo. E trabalho com gestão da qualidade já desde 2006. Então, passando por outras metodologias de acreditação, outras acreditadoras e fundando o IBS com a Vivian e a Vanice em 2012. Então, fizemos aí em dezembro 10 anos de atuação no mercado. E nesses 10 anos crescemos bastante. Hoje temos várias metodologias, né, que são implementadas. Por exemplo, né, as duas mais famosas aí, a ONA, né? Então, quando vocês vão geralmente num hospital, né, principalmente nas grandes cidades, a maioria dos hospitais hoje já é acreditado, vocês vão ver que lá na parede tem sempre um certificado, né, de acreditação. Em geral, o mais comum é o da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Então, nós executamos essas visitas de acreditação, auditamos, né, os hospitais, as clínicas, laboratórios, etc. E também temos a metodologia da AXA International, que é a nossa metodologia de acreditação europeia, que também é aplicável aí no Brasil desde 2017. Né? E fora essas metodologias de acreditação em saúde, nós temos outros produtos de certificação, né, em geral com parceiros. Então, por exemplo, parceria com a Smith Niffel, que é uma grande indústria aí secular e internacional sobre prevenção de lesões por pressão, né, aquelas lesões na pele dos pacientes, então complicação de curativos, etc. Temos certificação de segurança de dados, né, na LGPD, tão famosa aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, entre outras. Né? Então, nesses 10 anos, a gente foi construindo um caminho aí bastante sólido de fortalecimento da marca IBS, né, como uma empresa extremamente idônea e, obviamente, com outras certificações, né, por trás da nossa atuação, isso que torna a gente ainda mais, né, imparcial, idôneo para prestar esses tipos de serviços.
E somos Alexia, também... Pode falar, Leila. antes de você prosseguir, porque eu acho que tem várias camadas aqui, né, sobre esses nomes, essas instituições, mas acho que tem uma questão, logo que você colocou no início, que eu falei também, que eu acho bom esclarecer rapidamente a diferença básica, vai, entre acreditação e certificação, que foi algo que nós aqui nos debruçamos muito para entender. A gente falava acreditação, migramos para certificação. Acho que se você puder dar um resuminho disso antes da gente entrar em ONA, Axis, ANS, é importante. Muito bem. Bom, a acreditação hoje, né, a gente usa esse termo de uma maneira bastante madura no Brasil para todas aquelas certificações, mas que se dão em processos de sistemas de gestão da qualidade, né, de organizações, e que tem por trás uma agência maior, né, que é a ISQA. A ISQA é a instituição internacional que acredita as acreditadoras. Então, o IBS ele só pode agir como IBS porque ele tem uma empresa com sede lá na Suíça que nos valida e nos audita também periodicamente. Vem auditores aqui no Brasil, passam ali uma semana dentro do IBS, vasculhando tudo para verificar se os nossos processos são seguros, né? Então, esses processos onde nós vamos até as organizações e replicamos isso que a ISQA faz conosco, é o processo de acreditação. Então, nós conseguimos ir nas organizações e certificamos o sistema de gestão da qualidade dessas organizações. Já quando a gente executa esse tipo de atuação no meio profissional, então da pessoa física, a gente acaba utilizando o termo certificação. Assim como a gente usa o termo certificação para aquilo que não é sistêmico. Então, por exemplo, essa certificação de lesão por pressão que a gente tem, ela utiliza essa lógica, né, de que a gente não está acreditando no sistema inteiro. A gente está acreditando apenas a prática de prevenção e tratamento. Então, essas diferenças são importantes para a gente entender a abrangência, né, do tipo de produto que a gente está utilizando. Então, o que a gente preconiza na certificação profissional é o termo certificação, e que vai ser utilizado daqui para frente aqui no nosso meio, né? Eu acho que isso é muito básico e importante mesmo diferenciar, né? Pessoas versus instituições, não é isso, Alex? Isso mesmo, isso mesmo. Porque a gente práticas não vai versus sistemas, de gestão, né? A gente vai certificar pontualmente o profissional. Não, isso acho que é super esclarecedor e importante, né? E como você falou que a ISQA é a certificadora, digamos assim, que inspeciona, né, a atuação da IBS quando vai acreditar. Fala um pouco sobre a instituição, então, maior que certifica, digamos assim, né, a IBS quando ela certifica, que vai ser o nosso caso, porque vai certificar pessoas. Então, a ISQA, ela se chama International Society for Quality in Healthcare. Então, Sociedade Internacional para a Qualidade na Assistência à Saúde. Então, tudo que existe no mundo de certificação, de acreditações, né, e certificações em saúde, tem que ser acreditado pela ISQA. Ah, mas Alex, eu fiquei sabendo de uma certificação, uma acreditação que não era. Vai acontecer, vai acontecer. Então, existe no mercado, assim como existe um monte de outras práticas em todos os mercados que não são validadas. Mas aquelas que têm por trás, né, esse órgão maior, são aquelas que a gente entende que são, como que eu posso falar assim, imparciais, né, garantem todos os critérios internacionais de qualidade da execução dessas auditorias, né? Então, quando a gente vai falar mesmo numa certificação profissional, é um tipo de auditoria, é um tipo de fiscalização, onde a gente vai estar fiscalizando documentação, licenças, evidências, controles, a questão da privacidade, que hoje é tão importante, né? A LGPD está aí, tem normas internacionais de privacidade, como garantir que esse avaliador é treinado e idôneo para olhar essas documentações, né, com toda a confidencialidade e privacidade possível. Então, a ISQA, ela nos dá
né, esse respaldo como organização acreditadora e nós somos duplamente acreditados pela ISCO. Isso é outra coisa interessante. Então, a gente é acreditado como organização acreditadora e nós somos acreditados também no nosso programa de treinamento de avaliadores. Então, o nosso programa de treinamento de avaliadores, ele é auditado também. Então, não é qualquer profissional que bate na nossa porta e fala, quero ser seu avaliador. Não. O processo é longo, o processo dura, para muita gente, mais de ano. Porque tem várias etapas de qualificação, de treinamentos, treinamento contínuo. Então, ele tem que fazer horas, né, de educação ao longo do ano, de implementação de visitas, né, de avaliação. Então, é bem robusto esse processo para a gente garantir aí avaliadores extremamente capacitados, treinados para executar qualquer uma das práticas que a gente tem. E tem mais uma coisa, não sei se vocês vão fazer essa pergunta, mas eu já vou adiantar, que é que o IBS é homologado pela ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, tão falada aí no meio de vocês, né, a questão das operadoras, né, aprovação das operadoras quanto às práticas. Então, assim, nós somos triplamente homologados em 3 tipos de práticas, e uma delas é como a instituição certificadora, a instituição acreditadora de saúde junto à ANS, que também não é algo fácil, né? Tem lá um monte de documentações, anualmente a gente tem que renovar essas documentações e provar para a ANS, né, que nós somos idôneos, imparciais e cumprimos ali as regras, né, das suas resoluções. Então, são vários processos. Temos também a certificação da ISO 9001, né, outro processo de qualidade, então, para garantir que o nosso sistema de qualidade interno, nossos processos, mapeamentos, políticas são também controlados, registrados, o nosso sistema de qualidade é qualificado. Então, tem muita coisa por trás para você falar, sou uma acreditadora, né? Tenho os meus processos seguros para auditar esses clientes, sejam pessoas físicas, sejam instituições. Tudo bem, não sei se o pessoal tem dúvidas aí. Eu gostaria que você explicasse mais um pouquinho a ONA, porque quando a gente começou, eu, a Ariane, as meninas da Comissão de Desenvolvimento Atípico, a buscar as empresas, a ONA foi um lugar que a gente achava. A ONA é a Organização Nacional de Acreditadoras ou Acreditação, não é isso? Isso. A ONA é a Organização Nacional de Acreditação. Ela é uma entidade que foi criada em 1999 pelo Ministério da Saúde e Anvisa, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eles tinham um projeto de implementar a acreditação em toda a América Latina. O projeto não deu certo em todos os países, mas no Brasil deu, graças a Deus. Então, não são todos os países da América Latina que hoje têm processo de acreditação, não se sustentaram, mas no Brasil nasceu naquela sementinha da OPAS, né, que tem como background a Organização Mundial de Saúde. Então, é um processo que veio com muita força, muita robustez. A ONU ela é uma organização não governamental, então ela não é do governo, ela não é privada, então fica ali no meio, né? E também garantindo essa idoneidade. Também é triplamente acreditada pela ISCOA, né? A ONU, além disso, ela tem uma cadeira no board da ISCOA, então no board, né, maior, né, os top. E o IBS, esqueci de falar, o IBS, eu tenho uma cadeira no conselho da ISCOA. Então, as decisões de acreditação internacional hoje são tomadas nesse conselho. Então, a gente se reúne 4 vezes por ano, sendo 2 presencialmente, na Suíça ou em algum outro país, para discutir as temáticas de acreditação no mundo. Então, tanto a ONU quanto a ISCOA tanto a ONU quanto o IBS têm essa prática de reunião internacional para discussão da acreditação. E a ONU hoje, ela tem aí 1.000 e tantas organizações de saúde acreditadas no Brasil. Hospitais, laboratórios, diagnóstico por imagem, outros mais complexos como banco de cordão umbilical, banco de sangue, farmácias, dietoterapia, tem muita coisa. E a gente também tem, já desde fevereiro, a primeira clínica ABA, né, de terapia ABA acreditada pela ONU, né? Então ficamos aí bastante felizes também que isso está começando, né? Então, clínicas ambulatoriais são acreditadas. Então, a ONU se consolidou nesse mercado e outras acreditações internacionais, né, nasceram antes da ONU, então como a JCI, nasceu antes da ONU, a canadense nasceu depois, e a última internacional a vir para o Brasil foi a AXA, que também nós somos homologadas, né? Então, mas a ONU, ela é a mais conhecida, né? Ela é a mais
dispersa no país inteiro, ela está em praticamente todos os estados, muito consolidada nas capitais, né? Então, em geral, quando você vê um certificado na parede do hospital, na parede do laboratório, a grande parte deles é ONU. Eu acho interessante, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, na minha cabeça vai formatando um desenho, como se a gente tivesse um fluxo internacional, um funil maior, né? A ISQA, a ONA, o ISO 9001, a IBIS, e junto com a BPMC fazendo esse processo, né? Eu acho que é muito bom a gente, como comissão aqui, chegar hoje, porque a gente está amparado por todas as representações de busca de qualidade né, e de audição, né? E de poder auditar esses processos, né? Sim. E o que a gente tem para dizer, né? A gente está vendo muitas perguntas e a gente sabe que por mais que seja um processo, e está aí na fala da Alexia a prova de que a gente teve que pesquisar muito e entender muito do que é um processo profissional de certificação, e isso demorou, né, para chegar até aqui, assim como demoraram a confecção de parâmetros, a votação pela comunidade. Mesmo com todo mundo entendendo que é um processo, há sempre uma ansiedade, uma vontade de entender questões muito práticas, pontuais e atuais. Então, eu queria que a gente agora conversasse um pouco, a Alexia contasse, como é que a gente está juntando as coisas, né? A nossos parâmetros e o que a BPMC já fez e já aprovou, né? E é importante já responder uma, pelo menos, questão que acalma todos, que os nossos parâmetros serão esses aqui escolhidos, aclamados pela nossa comunidade. É assim que a gente traz, com a profissionalização, as características que essa comunidade entendeu que é importante na formação teórica e prática dos nossos profissionais. Mas como que está dando essa junção, Alexia? O que a gente tem feito aí nesse tempo agora, que é mais um tempo também que leva e que a gente está trabalhando bastante junto? Conta para as pessoas. Foi um namoro muito longo, né? Entre a BPMC e o IBIS. Até a gente falar, é isso, vamos lá, a gente vai comprar essa briga juntos. Né? Existe todo um lado também pessoal de uma das sócias, né? Que tem uma questão familiar aí envolvida. Então, a gente ficou nesse namoro por longo tempo até a gente falar, bom, vamos, porque é uma causa social importantíssima. Então, o IBIS, vocês agora começam a conhecer um pouco mais o IBIS, vocês vão compreender, e sigam a gente nas mídias sociais, nosso site, etc., vocês vão compreender que o IBIS ele é extremamente focado em transformar o sistema de saúde. Então, a nossa sementinha nasceu de uma indignação com as coisas que estavam acontecendo. Né? Então, mesmo a qualidade que se chamava naquela época, não é a qualidade que a gente falava, gente, tem coisa para melhorar. Né? Então, a gente fala, o único jeito da gente melhorar vai ser fazendo, porque não adianta a gente ficar criticando o sistema. Então, a gente tem essa gana de transformar, de trazer educação o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está ali oferecendo, desde conteúdos gratuitos no website, nas mídias sociais, mas também muitas vezes cursos, né? Treinamento sobre as temáticas que a gente levanta a bandeira. E aí veio essa conjunção, porque a BPMC também é extremamente científica, extremamente respeitada, com valores extremamente similares aos do IBIS. Né? Então, eu acho que a gente não poderia ter um casamento mais feliz, porque os propósitos são muito, muito iguais, né? Muito nessa transformação social que a gente preconiza. E a gente entendia, né? Vocês por uma questão de estarem no mercado e nós por uma questão de acompanharmos muitas vezes o que a ANS está movimentando aí nessa questão, nesse mercado, a necessidade da gente colocar regras, né? Colocar requisitos e padrões para esses profissionais que estão atuando diretamente com a pessoa, com o paciente. A gente usa muito termo paciente, vocês vão ver a gente usando paciente o tempo todo. Às vezes sai. E, então a gente falou, bom, a gente precisa fortalecer essas regras. Então, tudo nasceu, né, de umas diretrizes, né, de um manual que vocês já tinham e com uma junção da expertise em qualidade que a gente tinha. Né? Então, foram várias e várias reuniões, temos um comitê técnico,
discutimos aí incessantemente ao longo de vários e vários meses, né? Cada um dos requisitos, cada um. E ainda estamos em curso, né, Alex? Ainda estamos nesse processo. É e sempre agora... uma discussão, né, Alexa, Leila, Ariane, que a gente se preocupa em tornar profissional, rigoroso com os princípios da análise do comportamento, mais factível, sustentável para o nosso Brasil, para os nossos profissionais, para o momento hoje de formação disponível, né? A gente quer exatamente essa missão da IBS, também é a nossa missão da comissão, que seja um processo educativo, que ajude a melhorar a qualidade e não que simplesmente desanime e que seja inviável financeiramente, por critérios ainda sem ter aonde buscar a formação e elimine as pessoas de se refinar profissionalmente, né, e cientificamente. Então, o grande objetivo é privilegiar e reconhecer aqueles profissionais que fazem certo, aqueles profissionais que executam o melhor trabalho, estudando, né, tendo todo um histórico de estudos, de capacitações, que eles se destaquem daqueles que querem o caminho mais fácil, né, e acham que é fácil, e acham que podem prestar esse cuidado a essa pessoa de qualquer maneira. Então, aqueles que fazem bem precisam ser reconhecidos, né? E essa é a nossa meta, é a meta conjunta aí, a BPMCIs. E a gente, e além disso, né, além de fazer essa seleção aí, dar diretriz para a nossa comunidade, né? A nossa comunidade, a gente sempre se preocupou muito em mostrar como analistas do comportamento que somos, né? O que pode ser feito, que caminho as pessoas podem seguir, né? Então, eu acho que essa é a proposta, juntando isso, né? Quais são os caminhos que as pessoas precisam seguir para fazer bem feito, né? Isso mesmo. A gente se preocupou muito, só emendando nisso, né? Eu estou vendo os comentários, o tempo todo a gente fica torturando e pensando para ser adaptado à realidade brasileira, né? A realidade brasileira de tamanho de país, né? De dificuldades dos cursos, os cursos que existem hoje para formação. O preço, a sustentabilidade e o que está acontecendo no panorama de atendimento baseado, né, na análise do comportamento aplicada para o transtorno do espectro do autismo e outras neurodivergências. Então, a gente fica olhando para isso, porque a gente entende que a missão é exatamente poder fazer essa adaptação, né, no bom sentido, a nossa cultura, as nossas práticas profissionais, as nossas práticas profissionais também de como o serviço é entregue e como existem leis específicas para a inclusão, que impacta lá na intensidade, no tratamento, né, nas prescrições internacionais de tratamento. Então, tudo isso muda muito para o nosso país. Então, a gente sempre falou isso, né? Durante esse processo. Eu acho que isso é a motivação maior, mas é sempre importante repetir, porque tudo que a gente faz é pensando nisso. Muito bem. E esse pensamento leva já a uma notícia que existirão versões dessa certificação. Essa será uma primeira versão, né? A versão que a gente sabe que ela não vai contemplar nem todo o rigor ainda que uma certificação pode oferecer, mas que com certeza ela vai levar em conta essas dimensões, esses parâmetros da formação que existe, do momento do Brasil, das leis que implicam. Levando isso em conta, é uma primeira versão, né? E ela tende a se renovar. Ela vai e a gente evoluir, mesmo... né? Como a área evolui. Evoluindo, e também já é pauta dessas discussões que a gente tem feito nesse casamento, quando a gente trouxe os parâmetros e ouviu a IBS contar, olha, como que se prova isso? Como que se adequa esse parâmetro de vocês a um processo idôneo? A gente também ouviu muito a comunidade e essa live é um momento também que a gente traz vocês, convida vocês para participarem a cada convite que a gente fizer, porque a gente ouve muito, ouve os artigos que são publicados em função aí da primeira parâmetro que a gente colocou, ouve os colegas, os profissionais que também querem
refinar esse processo com a gente, né? Continuaremos a construir isso em comunidade, como foi a primeiro parâmetro. Agora, meninas, eu preciso ser chata com o tempo, né? E acho que a gente precisa caminhar aqui nessa live. Queria que a Alexia contasse pra gente um pouco do lançamento oficial, né? E você encaminhar essa parte aí, Cacá, do panorama geral da certificação. Bem, Sim. então vamos lá. Eu começo, né? Lançamento. A gente já está aí nos finalmente, né, do manual. A gente já começa a trabalhar agora, já começamos, aliás, a trabalhar numa plataforma online. Então, a boa notícia para todo mundo é que vocês não vão ter que se deslocar para um local presencial, né? Estamos num mundo novo pós-pandemia, então, assim, a certificação vai ser totalmente online. Só que a diferença é que, assim, vai haver uma plataforma onde vocês vão aportar todos os documentos que vocês precisam aportar de evidências. São documentos relacionados a formação acadêmica, licença profissional, a questão da prática supervisionada e o grande diferencial que a gente está trazendo também são alguns requisitos relacionados à qualidade. Qual é a qualidade dessa sua prestação de assistência, de cuidado, né? Que também está te diferenciando não só quanto ao seu background de formação acadêmica e teórica, né? Então, a gente reuniu alguns requisitos aí diferenciados que nenhuma outra certificação no mundo tem. Então, esse vai ser também uma novidade, né? Uma questão aí diferente para vocês. A questão do EAD. E, finalzinho de maio, possivelmente, a gente já está lançando aí um webinário bem estruturado para vocês, onde a gente vai ter praticamente aí uma aula sobre como vai funcionar. A gente vai retomar alguns assuntos aqui mais perguntados, essa estrutura toda aí de acreditação, quem é o IBS, quem é a BPMC. A boa notícia também é que tanto o supervisor, quanto o coordenador, quanto o aplicador vão poder ser certificados, né? Então, isso abre também um leque bacana, principalmente para o aplicador, que é aquele profissional que a gente tem mais solto no mercado, né? Aquele que a gente precisa olhar com mais afinco para que, enfim, a assistência seja realmente segura. Então é isso. Você está só convidando já, né, Alexia? A gente vai fazer esse webinário e nele a gente vai desenhar mesmo como é essa junção dos parâmetros, de novo, que vocês já conhecem, que ainda estão disponíveis no site da BPMC. Ainda vale olhar aquele documento, ainda vale confiar que ele, aclamado aí pela nossa comunidade, foi o guia, foi o norte, né? E é a partir dele que a gente não inventou aí nenhuma exigência a mais de formação, a gente só refinou as formas e os processos para garantir que aquilo está sendo bem averiguado, né? E nesse webinário a gente vai desenhar, contar muito isso para vocês, retomar como ficaram, então, esse manual novo, que descreve como é se inscrever, como é as suas exigências, como você vai comprovar elas, né? Então, conta, Alex, o que a gente está fazendo agora. Eu falei manual, você falou manual. O que é esse manual? Conta um pouquinho do manual que a gente já citou aqui algumas vezes. São, na verdade, 2 documentos que a gente vai liberar para o público, né, possivelmente aí no finalzinho de maio. Então, um é o manual, onde a gente tem ali os padrões e os requisitos. Então, quais são as práticas, quais são as documentações e evidências que esse profissional vai ter que nos mostrar, né, e que vai ser analisado aí pela nossa equipe, para demonstrar que ele atende, que ele está conforme com cada um daqueles requisitos. Então, o manual, ele é como se fosse uma lista de critérios que tem que ser cumpridos, né? E aí são critérios diferentes para o supervisor, né? Muito mais robustos, para o coordenador e para o aplicador. Então, são realmente adaptados à realidade brasileira e adaptados ao tipo de profissional que a gente vai estar certificando. Vai haver uma prova, né? E vai haver essa plataforma eletrônica onde esse profissional vai poder aportar os documentos e vai também poder realizar essa prova online. Então, e não adianta você provas diferentes, óbvio, né? Randomizadas e enfim, para a gente ter aí também idoneidade no processo e enfim, né? Um processo completo que se equipara aí a essas metodologias internacionais que vocês já conhecem, mas com essa pitada a mais
da flexibilização do ambiente Brasil e também de aspectos de gestão da qualidade, que o IBS é o expert, né, em qualidade em saúde. Então, a gente trouxe aí também algumas novidades que as outras metodologias não têm. Então, vai ter bastante coisa aí para a gente saber e conhecer. E, como toda metodologia de acreditação, ela também serve como um modelo de gestão. Então, para aqueles, principalmente que estão começando ou que querem redirecionar sua carreira, olhar aquele manual e falar assim, nossa, eu nunca pensei que eu tinha que ter isso, eu nunca pensei que eu tinha que ter aquilo. Então, ele serve como um modelo da sua trajetória profissional. Então, aquele é o padrão ouro, né? Aquele é o modelo que você tem que seguir para ser um profissional certificado. Né? E alguém perguntou aqui se é curso ou é especialização. Não é nem curso e nem especialização, é uma certificação. As especializações você já fez, você já está fazendo, e você vai mostrar para a gente. Né? Os cursos você também já fez, já está fazendo. Agora, o que a gente vai fazer é certificar tudo isso que você fez. Certificar se todo esse histórico profissional e acadêmico seu está equivalente àquilo que a gente entende que é o necessário. Não a gente aqui, né? Nosso comitê como um todo. Eu acho que algo que já está acontecendo e que agora vai aprofundar mais são as pessoas que estão buscando formação, conseguir olhar para aquilo que é apontado nesse documento, que já está lá na BPMC, vocês aprovaram enquanto comunidade, e a gente está agora passando para a IBS, quais são os critérios, né, para aplicador, para coordenador, para supervisor. Então, os cursos, eles meio que são afetados indiretamente por esse arranjo de contingências, que é essa certificação, essa metacontingência, é algo que já está acontecendo e vai acontecer mais forte. E precisa ser um processo ativo do estudante, da pessoa que está buscando essa formação, olhar, né, se esses cursos realmente respondem aos parâmetros especificados pela CABA-BR. Que é algo que já acontece, né? A documentação que a gente divulgou, que foi aprovada em Assembleia em 2020, já tem muito feito esse papel, né? Então, eu acho que a formalização do CABA vai tornar isso cada vez mais forte. Então, vai gerar essa demanda por mais formações que possam atender aos requisitos, né? Que são requisitos que não dá para a gente abrir mão, por exemplo, em relação à formação do supervisor mínima, né? A uma formação mínima de um coordenador e é algo que o aplicador, né, precisa ter. Uma questão aqui trazida, a gente tem uma comunidade, né, de colegas, amigos, e vários deles fizeram essa pergunta, que ela é super importante, eles são muito criteriosos, é a pergunta sobre código de ética. Então, para não responder especificamente só sobre o nosso, eu queria que a Alexia falasse um pouco da importância desse código de ética como um princípio mesmo em certificações, que a gente contasse um pouco que claramente isso está aqui no radar de uma certificação como essa. O código de ética ele vai ser trabalhado, né? Hoje a gente tem códigos de ética internos para o IBS, né? E vocês estavam trabalhando em código de ética internamente com a BPMC. A lógica agora é a gente futuramente trabalhar esse código de ética e defini-lo em conjunto, né? E estabelecer a congruência com o que vai reportar o manual. Então, vai ser uma segunda atividade em paralelo, mas importantíssima também, né? Sem código de ética. É diferente a gente falar, por exemplo, psicólogo, né? Enfim, o profissional graduado, ele já está cumprindo um código de ética da sua profissão, mas para o aplicador isso fica um pouco mais frágil, né? Então, a gente precisa, sim, de um código de ética que direcione quais são os limites, né, de atuação desse profissional, principalmente. É a nossa nova empreitada, né, gente? Exato. Sem falar que é uma área multidisciplinar, né? Então, inicialmente, nessa primeira versão, a gente não tem um código de ética do analista do comportamento brasileiro ainda. Mas, um dos pré-requisitos, e isso está lá no documento que está no site da BPMC, é que as pessoas estejam inscritas nos seus sistemas conselho, né? Então, cada profissional de saúde e educação que deve estar inscrito num sistema conselho, ele responde a um código de ética específico da sua área,
né? O que a gente vai fazer, o que a BPMC vai encampar aí como próxima etapa, como próximo desafio, e que com certeza na próxima versão da CABA vai já entrar, é um código de ética do analista do comportamento brasileiro, né? Então, isso a gente vai sim encaminhar a próxima jornada, né, da gente. Sim, Junto com que todas vai as respeitar comunidades, né? também as diferenças aí, como alguém já perguntou, também de cada agente de ensino, de cada papel que você coloca, você vai ter especificações, né, éticas do seu papel também. Que vai ser, lógico, acoplado de alguma forma com aquilo que já é descrito como função de cada agente de ensino. Então, óbvio que nas funções do supervisor, né, a gente vai ter ali questões éticas relacionadas do coordenador e do aplicador. Então, tudo isso, sim, vai ser pensado sempre em relação aos agentes de ensino, aos 3 diferentes agentes de ensino, né? Isso. Perfeito. A gente tem mais aqui, pelas minhas contas, 7 minutos. Que a gente... Só isso? Só isso. O tempo voa. Então, a gente tem que convidar vocês bastante, frisar que nesse webinário a gente vai lançar a data, até então nas redes sociais, né? Porque a gente vai lançar e aí a gente vai detalhar todas essas muitas perguntas que, claro, não ficaram com resposta aqui, porque isso aqui é uma live, é só uma primeira, um pré-lançamento de um lançamento oficial que vem em maio, e nesse lançamento oficial no fim de maio, vem todo o detalhamento, prova, como será, quando vai ser, como se inscreve, aonde, como usa a plataforma, o que é online, então todos esses detalhamentos virão nesse webinário. Estejam com a gente. Perfeito. Tudo bem, gente. Uma coisa só que eu queria, né, que alguém perguntou, e acho que nunca é demais a gente falar, né? A certificação ABA Brasil, que é o CABA, né, é diferente da acreditação de analista do comportamento que a BPMC oferece. São coisas diferentes, tá? A BPMC oferece uma acreditação de analista do comportamento, que é um reconhecimento entre pares para analistas do comportamento de uma maneira geral. Tá? O que a gente está propondo, a BPMC IBIS, é uma certificação para prestadores de serviço e intervenção baseada em ABA para TEA e desenvolvimento atípico, que é a certificação ABA Brasil. Tá? Então, são coisas diferentes e elas funcionam de formas diferentes, elas têm propósitos diferentes. Tá? Então, só para fazer essa diferenciação aí de uma maneira geral. Uma outra questão que eu vi aparecer algumas vezes, que também foi algo que a gente se debruçou muito, se outros profissionais da área da saúde vão poder se candidatar, a resposta é sim, né? Lá no documento isso está bem descrito, né? Todas as áreas, as formações da saúde, mais da educação, que tem os conselhos de classe, que a gente conhece, eles podem trilhar essa formação aí que é indicada lá no documento. A Giovana está colocando o link aqui do documento. Que ótimo. Esse documento não é o documento da certificação, está bem claro. Vai lá, Alexa. Vai, Alexa. Fala isso pro pessoal. Esse documento não tem nada a ver com o que vai acontecer, gente. O documento da certificação ele vai ser lançado. Então, não fiquem baixando esse documento aí, não, porque não é o que é. O que a gente está falando é o documento que a gente usou como base para o manual. Porque muitas das respostas das pessoas estão nesse documento. O que não tem a ver é a acreditação. Esse documento tem, porque é o que a gente usou de base, entendeu? Mas ele não é o manual. O manual ainda será, né? Então, esse documento ele serve para as pessoas terem uma noção do que é. Para quem está chegando agora, para quem não acompanhou o processo, né? Agora, o manual é isso que a gente está aqui nesse pré-lançamento, que ainda não foi, e que é de fato o processo refinado aí com a valiosíssima colaboração do Grupo IBIS, né? Você vai tornar aqueles parâmetros do nosso documento como algo que leva a ter um processo profissional idôneo de certificação, né? Exato.
Então, obrigada pela presença grupo, de todo mundo, né, gente? o grupo IBIS, ele pegou esses parâmetros e está transformando isso numa coisa profissional, num diamante, né? Pegou aí a pedra bruta e está tornando tudo possível, né? Alexia, você quer falar alguma coisa a mais para nossa comunidade? Nossa, tinha tanta coisa. Foram tantas perguntas, mas acho que essas perguntas depois a gente vai, de uma maneira bem sistemática e com slides, mostrar no webinar. Então, fiquem atentos aí nas mídias da BPMC, do IBIS, que no meio de maio, possivelmente, a gente já vai estar lançando as inscrições. Vai ser um webinário com inscrição, gratuito, claro, mas a gente quer que vocês se inscrevam para poder assistir uma aula, né, com tudo explicadinho, quais vão ser os requisitos do manual, como é o manual, como funciona a plataforma, que documentos vocês vão ter que aportar, se tem inovação ou não, tem essa pergunta aqui também, a gente vai explicar tudo por lá. E vai ter espaço para perguntas lá, que é uma forma de comunicação que cabe isso, diferente dessa live rapidinha, degustação, assim, só do que está por vir. Tem algumas pessoas ainda perguntando qual o Insta do Grupo IBIS. Isso é muito bom, porque é importante vocês irem se apropriando dessa nossa certificadora, né? Dessa instituição que vai estar com a gente de mão dada agora. É @Grupo IBES. IBES. Grupo IBES. Assim. Tudo bem. @Grupo IBES. Não sei se no meu... Eu vou escrever aqui, é tudo junto, né? Você pode dar Isso, tudo junto. um oi também aí, Alexia, que aí você aparece. Ó, escrevi. Oi? Você pode dar um oi tá no seu como Grupo IBIS, porque aí todo mundo te vê. Isso. Grupo IBIS. Alex, em nome da Associação Brasileira de Análise do Comportamento, eu queria, né, te dar as boas-vindas a essa nossa comunidade. A gente está muito feliz de poder compartilhar com você, né, esse momento, de confiar, né, no trabalho de vocês, né, nessa sua prontidão. Alexia, gente, a Alexia está na Austrália e ela está sempre ali, ó. Não importa a hora, bom, né? para a gente, para o Brasil, ela vai se adaptando. Exato. Então, muito bem-vinda à nossa comunidade. Muito obrigada ao Grupo IBIS por topar com a gente essa empreitada, porque é uma empreitada, né? É uma questão de confiar, é a gente compartilhar mesmo esses valores, essa sementinha da indignação, né? Que você falou que vocês têm, que a gente tem também. Então, assim... Um abraço para você, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, menina. E para todo mundo que esteve, né, conosco. Leila e Cacá, vocês querem falar alguma coisa? Querem trazer alguma coisa para finalizar? Eu quero trazer só a felicidade de poder estar aqui nesse momento, assim, depois desses 7 anos, né? Muitas pessoas, agradecer as pessoas que passaram pela comissão, a Cássia, que não está aqui, a Cíntia, a Guilherme, a Thaís, né, que elas estavam até agora há pouco, e todo mundo que veio ajudar, foi uma grande força-tarefa. Agradecer à BPMC, né, e a toda a comunidade. Acho que a gente cresceu muito, muito nesse processo, aprendeu demais, e assim, é algo maravilhoso, então, poder estar aqui com essas tantas pessoas que vieram, né, hoje. E vamos isso. Precisar contar com o apoio ainda de todos, né, e com a participação ativa, serão sempre escutados, né, continuaremos com a mesma postura de troca, de escuta, né, e de refinamento conjunto dessa área. Tá ótimo. Obrigada. Muito obrigada a todo mundo que compareceu. Gente. Eu vou deixar a live salva, né? Um beijo a todos. Beijo, gente. Tchau.